Oi, galera, nossa aula hoje foi sobre tipos de sujeito. Então, eu fiz um slidezinho aqui para a gente poder entender melhor isso, tá? Então, nós temos aqui, ó, identificando o sujeito e o predicado. E primeiro a gente vai ver o sujeito simples. Nós temos aqui, ó, ele pintou a casa. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar o verbo. O verbo é pintou. Então, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Quem pintou a casa? Quem pintou a casa? Ele. Então, ele é o sujeito. E automaticamente ele é o núcleo, porque só tem essa palavrinha, né? Então, assim eu identifico o sujeito, fazendo a pergunta ao verbo. Automaticamente, se eu tenho um núcleo, o meu sujeito é o sujeito simples. E qual seria o predicado? Se eu tenho ele como sujeito, todo o restante vai ser o predicado. Pintou a casa de azul. Agora, nós vamos ver o sujeito composto. Nós temos aqui a frase, João e Carlos foram ao shopping. Onde está o verbo? Verbo, foram. Então, eu faço a pergunta ao verbo. Eu geralmente brinco com os alunos para não modificar o verbo. Eu falo assim, quem foram ao shopping? Quem foi ao shopping, né? João e Carlos. Então, João e Carlos é o sujeito. Qual seria o núcleo do sujeito? A parte mais importante desse sujeito? João, Carlos. Eu não posso colocar o E, porque senão o E ele iria caracterizar como se ele fosse o núcleo, também não é. Então, ali eu separo por vírgula, barra, tá? Então, o núcleo do sujeito, João, Carlos. Eu tenho dois núcleos. Então, se eu tenho dois núcleos, eu vou ter um sujeito composto, tá? O sujeito composto pode ser de dois ou mais núcleos. Agora eu vou ver o que seria o sujeito oculto. Eu tenho a frase, viajarei de madrugada. O verbo já está destacado ali. Então, viajarei de madrugada. Quem viajará de madrugada? Não está aparecendo, mas ele está ali. Porque eu sei que na conjugação do verbo, o pronome que acompanha viajarei seria eu. Então, eu viajarei de madrugada. Então, aqui o tipo do sujeito é oculto, porque ele não está aparecendo, mas eu sei quem é. Se for eu, se for nós, ok? Agora, a gente vai ver o sujeito inexistente. Eu tenho a frase, ventou a noite toda. Ventou? Quem ventou? Ninguém ventou, porque ventou, ele caracteriza um verbo, fenômeno da natureza. Então, quando o meu verbinho indicar fenômeno da natureza, o tipo do sujeito vai ser inexistente. E o próximo, sujeito indeterminado. Comeram toda a torta. Quem comeu toda a torta? Quando eu vou conjugar o verbo comeram, eu sei que vem acompanhado de eles. Então, todas as vezes que o meu verbo indicar o pronome eles, eu vou ter um sujeito indeterminado. Ou também pode ser que a frase esteja tipo essa aqui, ó, precisa-se de uma nova geladeira. Então, quando o verbo vier acompanhado do pronome se, também vai ser um sujeito indeterminado. Então, para a gente relembrar, sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Sujeito oculto não aparece, mas sabemos quem é a pessoa. Pode ser eu, pode ser nós, só não pode ser eles, porque se for eles, vai ser outro tipo de pronome. O pronome inexistente, que são os verbos fenômenos da natureza. E o sujeito indeterminado, que vai ser eles ou se, tá? Lembrando que o eles não vai aparecer, ele vai estar escondido, ele não vai estar explícito, vai ter apenas o verbo, mas eu sei que o verbo vai me indicar eles. Então, indo aqui para o livro agora, nós temos ali sujeito dos verbos, leia
o trecho da reportagem responda. Dizem que a música pode transformar vidas. Digamos que o permacultor e também músico Vinícius Pereira resolveu plantar essa máxima em terrenos que não se restringe à seara do cancioneiro. Ele criou um grupo, o Bando de Seu Pereira. O grupo sai em turnê para divulgar iniciativas permaculturais, tanto nas letras de suas composições como no ensinamento de técnicas que Vinícius aplica em sua própria casa. Sistema de reuso de água, composteira, horta urbana, fabricação de produtos naturais de limpeza. E aqui vem perguntando, você concorda que a música pode mudar vidas? Aí é uma questão daquilo que você acha, tá? Na letra B, quais são as práticas que Vinícius adota? Tá aqui no finalzinho, ó, sistema de reuso, vou mostrar aqui em cima para vocês. Agora aqui, complete as afirmações a seguir, escolhendo entre as que estão entre parênteses, tá? Na frase, ele criou um grupo, a palavra ele se refere a Vinícius. Se o grupo tivesse sido criado por ele e por Carlinhos, o verbo criar deveria ser conjugado como criaram, né? Porque Carlinhos e ele se transforma em eles. O verbo muda sua forma de acordo com o que ou a quem ele se relaciona, lógico, né? Se você está falando de primeira pessoa, eu, o verbo vai ser conjugado de uma forma. Se a gente está falando de ele, vai ser conjugado de outra forma, tá? Oração é uma frase com verbo. Muitas vezes, dentro de uma mesma frase, nós podemos ter 3, 4 orações, porque quanto mais verbos você tiver na frase, mais orações você tem. Próxima página. Aqui vem explicando sobre aquele slide que a tia fez, então a gente vai direto para o exercício. Aqui nós vamos completar, né? Relacionando as pessoas que estão aqui, A, B, C e D, com as frases. Então, vai ficar: o Bando do Seu Pereira sai em turnê para divulgar iniciativas permaculturais. Na próxima, tanto pode ser Vinícius Pereira quanto ele resolveu plantar essa máxima. A mesma coisa na próxima frase, Vinícius Pereira ou ele criou um grupo. E Vinícius e seu bando e o Bando de Seu Pereira saíram para divulgar permacultura. Aqui nós iríamos classificar os sujeitos como simples e composto. E depois a gente identificar a quantidade de núcleos. É óbvio que para ser sujeito simples, apenas um núcleo. Para ser sujeito composto, 2 ou mais. Então, aqui eu tenho Vinícius Pereira. Tia, mas tem 2 nomes. Não, não tem nome. Esse é o nome dele. É nome e sobrenome, como se fosse Gisele Chagas. É uma pessoa só, um núcleo. Ele, simples, um núcleo. Agora, Bando de Seu Pereira. Tia, mas aqui tem 3 palavras, 4? Não. Bando de Seu Pereira é o nome da banda, como se fosse BTS, como se fosse o nome de uma loja Casas Bahia, tá? É um núcleo apenas porque é o nome da banda. E agora sim, Vinícius e o Bando de Seu Pereira é composto. Próxima página. Transforme os sujeitos simples em compostos e vice-versa. Eu tenho aqui ela estava animada para ajudar as comunidades. Então, para eu transformar em sujeito composto, teria que ser ela e mais alguma coisa. Ela e a criança, ela e a amiga, ela e Vinícius, tá vendo que é o exemplo aqui. Aqui eu tenho o músico, também era permacultor, né? Então, eu tenho aqui músico, ou músico, no caso, como sujeito. Então, eu teria que transformar ele, sujeito simples, teria que transformar em sujeito composto. Aqui nós temos o músico e a atriz, pode ser o músico e a banda, o músico e a sua esposa, tanto faz. Aqui eu já tenho o contrário, eu tenho Sérgio, Felipe e André. Eu tenho um sujeito composto com três pessoas. Então, eu vou transformar em apenas uma palavra. Se eu tenho Sérgio, Felipe e André, se transforma em eles. Aqui também vem falando sobre o que eu expliquei, sobre os tipos de sujeito. Vamos continuar o exercício. Leia o trecho a seguir e complete as afirmações escolhendo uma das palavras entre parênteses. Dizem que a música pode transformar vidas. A forma do verbo dizem está ligado ao quê? Dizem quem dizem? Eles dizem. Então, eles, terceira pessoa. É possível ou não é possível determinar o sujeito desse verbo? Não é possível, que eles pode ser qualquer pessoa. Então, a gente diz que ele é um sujeito indeterminado. Vamos ler aqui. Digamos que o permacultor e também músico Vinícius Pereira resolveu plantar essa máxima em terrenos que não restringe a seara do cancioneiro.
A forma do verbo digamos está ligado, digamos, que eu diga, né? Está ligada, eu diga não, que nós seria a primeira pessoa do plural, nós digamos. A forma do verbo digamos permite ou não permite identificar quem está falando? Sim, se somos nós, vai ser eu e mais alguém, né? O sujeito do verbo digamos na oração, então, ele está oculto, porque apesar de não estar aparecendo, nós sabemos quem é. Oculto, sabemos quem é. Pode ser eu, pode ser tu, pode ser nós, pode ser vós. Indeterminado, vai ser eles. E inexistente, fenômeno da natureza. Agora aqui a gente vai botar O para oculto, I para indeterminado e S, I para inexistente. Então, nós temos aqui, ó, entardecer. O verbo entardecer, fenômeno da natureza. Aqui, vendo. Quem vende? Essa variação, essa conjugação de vendo. Eu vendo. Então, vai ser oculto. Na verdade, não conhecemos nossa comunidade. Conhecemos. Qual é o pronome que acompanha? Nós. Então, oculto. E estavam inquietos. Aí a gente pergunta, quem estavam? Eles. Então, a gente sabe que quando o pronome for eles, nós temos o sujeito indeterminado. Pauta de um roteiro. O que é uma pauta e por que ela é importante para o jornalismo? Pauta é uma reunião para definir que fatos, temas ou assuntos serão bases para os textos jornalísticos a serem produzidos. O que é preciso definir e produzir antes de gravar uma reportagem em vídeo? O tema é preciso fazer uma pesquisa, investigações e entrevistas. Dessa reportagem surge um roteiro. O que não pode faltar no roteiro escrito de uma videoreportagem? O roteiro indica o que será dito quando entram as entrevistas e haverá narração e que imagens serão exibidas, entre outros detalhes. Daqui a gente pula direto para 72. Quais profissionais são necessários para produzir uma videoreportagem? Jornalista/repórter, profissionais responsáveis pela câmera, direção, filmagem, som, figurino e edição dos vídeos. Vamos para a última página. Os equipamentos de áudio e vídeo são essenciais para fazer uma videoreportagem. Que outros materiais também são necessários? Cenário, figurino, computador para edição de vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e não faltem nossas aulas.